Olá, estamos começando mais um capítulo zero que hoje recebe Ricardo Azeredo, Flávio Dutra, que são dois dos autores do quarto volume do Desmiolados, uma coletânea de crônicas que tem, além do Azeredo, do Flávio Dutra, grande elenco como Carlos Baquim, Baquim ou Baquim? Baquim. Baquim, né? Cássio Pérez, Jorge Hugo Souza Gomes, Luciano Klockner, meu chefe também, Paulo Leônidas, Plínio Nunes, em memória, né? Querido Plínio, o Vitor Hugo, Castro Pereira e o Wilson Rosa. Que timão, hein, chefe Flávio? É verdade. Esse Jorge Hugo é bom esclarecer, é o JH, que também é um grande músico e um agitador cultural. Dificilmente a gente conhece por Jorge Hugo. Pois eu pergunto, vem cá, que história é essa? Falo para o nosso editor lá, o Albert, né, que esse é um desmiolado maior, até porque se mete a editar livros da Farol 3. Eu digo, mas vem cá, por que Jorge Hugo? Tá? É um nome bonito até, Jorge Hugo. Mas, sonoro. Mas ninguém sabe quem é. Mas o nome artístico Não, é JH. soa melhor, né? Esse é um negócio o cara tem um nome muito, o apelido muito Saliente, muito né? conhecido, né? Escuta, e antes da gente começar a falar sobre o livro em si, que capa caprichada, hein? Olha só isso. Sim, é da De quem é Vanessa Correia, tá? Que se esmerou muito no planejamento gráfico. Tu vai ver lá dentro também, tem algumas ilustrações muito interessantes, tá? Cada um dos autores tem a sua foto em uma espécie de uma linha d'água, tá? E até, a minha até dizem que... Olha aí. Esse é o Cássio Pérez, tá? Sim. Grande figura, homem de TV também, tá? E as ilustrações, ela que bolou também. Bolou também, Olha, tá? que barato. Trabalho muito bem feito, de muito bom acabamento, tá? Deu uma valorizada no trabalho, não, Com Ricardo? certeza, uma caprichada. A questão estética do livro, além do conteúdo, mas a estética deu um show nessa edição. Bah. Vanessa Correia, a moça, tá? Eu me lembro uma vez os caras do Olha Caceta, que olha simpatia essa pessoa aí, ó. bonito. Esse tá bonito, né? Tá bonita. Quanto deve ganhar um homem com um semblante desse? Não ganha muito, mas olha, mas se diverte, sabe? Esse aqui é o espírito da coisa, tá? Flávio Dutra, que foi nosso chefe aqui. Vi mais um chefe meu que foi... Não dá para contar isso, porque parece que o cara é velho, né? O Luciano Klockner foi meu chefe na Gaúcha, eu como estagiário lá. Sim. Professor Luciano Klockner, né? Entende alguma coisa de rádio aquele homem, E né? foi meu professor na Unicinos também. Conhecido. Hoje ele está envolvido, até eu posso antecipar, num projeto muito interessante, ô, Gustavo, que é um portal que vai resgatar a trajetória do Armindo Antônio Ranzolin. Bah, que Os bacana. principais gols, a ideia dele, ele meio que está coordenando isso, eu tenho participado perifericamente disso. É um trabalho muito interessante que deve ser lançado agora dia 8 de dezembro, que vem a ser o dia do aniversário do Ranzolin, já falecido, né? Faleceu recentemente. Querido Ranzolin. E, coincidentemente, é o dia do cronista esportivo, 8 de dezembro. Tu vê que coincidência feliz essa. Tu estás em todos os Desmiolados, acho, né? Não, eu participei do primeiro, do terceiro e do quarto. E o quarto que é esse aí. Pulou um. Pulei um, tá? O Ricardo, eu acho que tu Eu é o entrei no segundo. Né? Entrou no segundo, Só tá? não participei do primeiro. É muito interessante, porque eu acho que o trabalho que o Albert faz na Farol 3, tá? Porque tem a versão feminina dos Desmiolados. Sim, tem as gurias. Fizeram o quarto agora, tá? Eu tive lá, foi um sucesso, olha, gente de montão. Né? Daiá, Verinha. Daiá, A Verinha. mulherada tá dando de rilho na gente. Né? Olha, nos passaram o rodo, né? Ah, sim. Faz tempo. É um horror. E tá no quarto, tá? E a ideia é essa, ou resgatar alguns veteranos, né? Ou lançar gente nova, tá? Então, eu acho que esse é um trabalho, assim, o mérito dessa série dos Desmiolados é exatamente isso, tá? De projetar muita gente e trazer. Na verdade, o que a gente fez ali é uma cooperativa, né? Tá? Se reúne 10 uma boa pessoas, definição. tal, banca o coisa e tenta se ressarcir, mas o ressarcimento também É simbólico. é simbólico, tá? Mas o importante, fundamentalmente aqui, é esse exercício de registro, né? Sim. De movimentar o mercado um pouco, de quem está começando, quem é médio, quem já foi chefe de todo mundo, já está quase como Bastos nesse negócio de ser chefe. O seu Carlos só Conheço falta pouca estar. gente que não trabalhou. Eu gosto de contar essa história do Bastos. O Bastos, tá? Toda a nossa geração, tu. Lembrando que nós estamos na TV, né? Tem umas do Bastos que não dá, né? Não, essa é séria, palatável, republicana, como se diz, tá? Civilizada.
O Basso foi chefe de uma geração inteira de jornalistas da nossa faixa etária. E eu costumo dizer assim, Basso, eu fui o único dessa faixa etária que tu não fosse chefe. Eu fui teu chefe, tá? Eu fui chefe dele na TVE, tá? Eu era presidente, ele era ele era diretor de jornalismo? diretor jornalista, tá? Ele dá risada, e é verdade, tá? Todo mundo tem quanto Basso. Tanto é que ele fez um aniversário de 82 anos agora. Sim. Né? E o Ataídes Miranda promoveu uma festa lá na Associação Rio Grande de Imprensa. Olha, veio gente de Fortaleza, veio gente de Brasília. Tá, coisa. Esse é Carlinhos Bastos. E já foi chefe aqui também, né? Já foi meu chefe. 2 vezes, eu acho. Na primeira, quando eu vim trabalhar aqui, o Basso foi meu chefe quando eu fui estagiário também. Foi meu chefe na prefeitura. Na comunicação da prefeitura. Acho que só o Flávio Dutra mesmo, que foi chefe do Basso. E não é que eu me orgulho disso, mas como brincadeira, tudo bem, né? Não, é bonito. E o Azeredo não é um cara originalmente tu sempre foi um cara mais de TV, né? Sim. Não, essa experiência aí, né? Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Junto com o meu oráculo aqui, agradecer o teu convite, é uma honra, com certeza. E especialmente satisfeito por falar dessa iniciativa, né? Que eu acho, como o Flávio já adiantou, né? Essa oportunidade de dar para pessoas que são aí não tão experientes nas letras, como é o meu caso, né? De poder verter em algumas partes, eu acho muito bacana, porque sabe lá onde isso vai acabar, mas o fato de que a gente possa trazer isso a público, né, exercitar essa forma de literatura, eu acho muito bacana. O Wilson Rosa também é um cara mais de TV, né? Colega de TV, repórter também, hoje repórter na RDC TV. Eu andei lendo os textos do Wilson Rosa, ele conta umas histórias muito interessantes. Tá? Uma delas é um veraneio, tá? Eu não sei se é Cidreira, Quintão, Magistério, uma dessas praias, mas é um troço divertidíssimo, tu imagina. Ele é um cara muito indiada, ele é muito espirituoso. Tá? Né? Ele é um cara engraçado. Ele tá sempre de alto astral, um cara muito espirituoso. Assim. Fez um trabalho aqui com a gente também. Em um dos trabalhos do Flávio, eu me lembro que a gente conversou um pouco antes sobre esse negócio do gênero da crônica, né? Que ele é um gênero fácil de gostar e difícil de fazer bem, né? Ele é o violão das letrinhas, né? Todo mundo acha que faz, mas a maioria é ruim. E eu acho muito bacana quando eu vejo alguém se dedicando, assim, no caso de vocês têm. Eu acho até que a gente já conversou sobre isso. A crônica é um gênero muito gaúcho, aliás, muito ao gosto do gaúcho. Tá? Tanto é que nós temos Luiz Fernando Veríssimo, Moacir Scliar. A gente tinha um jornal que o pessoal começava a ler ao contrário por causa do Paulo Santana. Paulo Santana, tá? Então começava pelo fim o jornal. O Rubem Braga esteve aqui uma época, ele teve que fugir do Rio porque teve uma relação lá meio complicada com uma senhora, tá? E o marido parece que ia pegar ele. Tá? E ele resolveu dar uma passeada. Resolveu dar uma passeada e veio morar no Rio Grande do Sul e escrever no Correio do Povo. Também é o Rubem Braga, que é, digamos, o nosso maior cronista, né? Nossa. Então isso talvez tenha trazido também um pouco de certamente de emulação para cá. Certamente contribuiu. Deu uma figura dessa envergadura, no Brasil. E é tem aquela história, né, que o jornalismo é o rascunho da história com H maiúsculo, né? E a crônica, eu acho que ela pega um outro caminho, ela tem umas liberdades literárias, assim, né? E que não deixa de ser um desafio para o tempo que a gente vive de coisas tão fugazes, de tanta instantaneidade. Eu até aproveitei isso aí, tá? Alguns dos companheiros fizeram a mesma coisa. Aproveitei para centrar, nenhuma das crônicas aí é inédita, eu já tinha publicado de uma forma ou de outra, as minhas pelo menos, em assuntos que ambientados em Porto Alegre. Até para ter uma forma de inserir os 250 anos de Porto Alegre nessa produção aí. Então, escolhi 4 crônicas que diziam, tem ambientação em Porto Alegre, tá? Eu particularmente gosto muito delas, tá? Uma delas é o acompanhamento que eu fiz, tu deve ter feito isso pela TV também, o Ricardo, da procissão do Morro da Cruz. Algumas vezes. E se tu permitir eu dar um spoiler, tá? Por favor. É essa da pauta da Sexta-feira Santa? Pauta da Sexta-feira Santa. A repórter de plantão na Sexta-feira Santa tem essa pauta obrigatória. Que bucha, né? Estamos chegando lá no platô, onde acontece a cerimônia final da subida do morro, e o nosso Daciro Liboni, que era o Cristo, né? Jesus, paramentado todo de branco, e eles inventaram um mecanismo que ele era pela elevava, primeira né? vez, ele se elevava, tá? E depois as escolas de samba usaram muito no carnaval isso, tá? Tem uns mecanismos O cara levitava, né? Levitava e tal, tá?
com as vestes brancas, escondia o equipamento, e tinha umas fumacinhas e luzes e uma música tonituante e tal. E aqui está acontecendo isso, e daqui a pouco para tudo e o povo se vira para o outro lado. Tá, é ele. Tá. Não era o Cristo chegando, tá? Era o Zambiase. Zambiase no auge da sua popularidade. O cara levitando não conseguiu competir. E o coitado do Olibone, tá? E berrava, Cristo está aqui, o Senhor está subindo nesse momento aos céus. Não tá? adianta. Tá, vem cá, mas entre as benesses que os Zambiases podiam dar, materiais, tá? E as benesses espirituais que o Cristo ia dar, tá? O povo fez como lá, 2000 anos atrás, né? Preferiu ficar com as benesses materiais, tá? E acabou a cerimônia, tá? E os Zambiases ali no meio daquilo ali circula, então, acabou com a famosa procissão do Morro da Cruz, tá? É, Vera, eu vi. Sabe que eu vi o Zambiase também foi nosso chefe aqui, né? Foi presidente da Assembleia. E eu saquei melhor esse negócio, a capacidade dele como comunicador. Uma vez que eu fui com ele visitar uma escola de crianças com deficiência visual. E acho que foi a única vez que eu veio chorar, mas chorar de não conseguir falar. A gente estava entrando, tudo, daqui a pouco veio uma menina cega e ninguém sabia que a gente ia lá, né? Só acho que era um professor ou outro, mas as crianças não sabiam. E uma menina cega veio caminhando assim, Serginho, procurando pela voz, a guria conheceu de longe ele entrando. E ele disse, minha mãe te ouve todos os dias, eu acordo com isso. Papai, ele teve um negócio. Mas essas histórias no jornalismo no hard news ali, se perde. A crônica ajuda a eternizar um pouco, né? Com certeza. Até aproveitando o gancho... eu ia perguntar como é que tu escolheu as tuas. Pois é, não está nesse livro, está numa outra edição dos Desmiolados, mas pegando o gancho de uma das crônicas do Flávio, que está nesse livro, que é onde tu conta a história da relação da tua família com o Érico Veríssimo. É muito boa. Que eram próximos, né? Aquela discussão, qual é o pai é mais importante, a irmã do Flávio dizendo... Tua irmã, né? Não, minha tia. Tua tia, desculpa, mais tempo do Érico, claro, né? Discutindo qual era o pai mais importante, que era mais importante que o Érico e tal, enfim. Numa dessas crônicas... O homem mais importante de Petrópolis. Exatamente. Mas pegando esse gancho do que a crônica permite, a partir daquilo que a gente vive no dia a dia do trabalho, as informações que circulam no jornalismo e a gente acaba descartando, porque não tem que estar no escopo da matéria, enfim. Eu escrevi uma matéria que o próprio Moacir Scliar me relatou durante uma entrevista, acidentalmente, ele me disse que nunca tinha contado isso para ninguém, que é como ele se fez escritor. E aí ele me relatou, porque eu estava fazendo matéria com ele sobre os 100 anos do Érico. Exatamente no ano em que Érico faria 100 anos. Né? Um programa especial na tempo eu estava na Band. E aí ele me relatou que ele, quando médico, era estudante e tal, ele queria muito, gostava muito de escrever, mas não se animava, não tinha coragem. E morava próximo do Érico também, morava em Petrópolis e tal. Um dia ele tomou coragem e juntou os rabiscos dele e levou. Foi lá, não conhecia o Érico Veríssimo. E aí o Érico atendeu ele, muito solícito, muito simpático e tal, e ele todo acabrunhado, o Moacir, médico, jovem, 20 e poucos anos, entregou, olha, pode dar uma olhada, vê se dá de ir, será que tem algum, né, só queria o seu olhar, se eu, né, me permitisse essa honra. Não, claro, deixa comigo, volta daqui a alguns dias, tal, a gente conversa. E ele se foi embora, ele louco de faceiro, mas, enfim, quando ele chegou em casa, ele se deu conta que ele tinha entregue sem as últimas 5 ou 6 páginas, ou seja, entregou uma história sem fecho, sem conclusão. E ele, agora o cara vai me detonar, como é que eu vou entregar uma história sem pé nem cabeça pro Érico Veríssimo? Realismo fantástico. Me avaliar. Né? Aí um dia ele voltou lá, já todo, né, sabendo que ia tomar uma puteada, né? Desculpa a expressão, mas para ser bem gaudiano. Isso é livre. Agora. E aí o Érico chega e disse, olha, Tchê, gostei muito do teu texto, eu acho que tu realmente precisa, sabendo que a história estava incompleta. Mas enfim, ele preferiu, o Érico preferiu, pelo relato do Scliar, preferiu relevar aquilo para não desestimular o cara. Ele disse, não, eu acho que tu tem que investir sim na escrita, eu acho que tu tem que trabalhar, teu texto está no caminho certo, manda bala, é por aí que tu tem que ir. Quer dizer, da grandeza do homem tu depreende daí, né? O cara preferiu, em vez de fazer a observação daquela babada... Nem falou sobre isso. Ele não falou nada, disse, olha, vai que esse é o teu caminho. Eu vou pegar esse gancho, tá? Porque tem um episódio que aí aconteceu com o Moacir Scliar, tá? Que também era muito generoso nisso aí. Muito generoso. Talvez por causa até dessa experiência, tá? A minha filha, que tu conhece bem, a Mariana... já escreve muito. Escreve muito bem, tá? Que guria. Agora a minha filha mais velha também.
E está agora morando em Sevilha, tá? E te escrevia muito bem, mas é muito tímido e tal, não se entusiasmava de levar adiante, tá? E um dia a minha outra filha, Flávia, tá? Pô, mas escritor tá bom. Mandou para o Scler, mandou por e-mail para o Scler, pegou o e-mail no jornal e mandou para o Scler, tá? E o Scler respondeu, olha, tá, mas mandou um texto grande, tá? Ele deve ter recebido isso aí de montão, né? Texto grande, olha, escreve muito bem Bacana, né? O cara parar nessa linha, pra- tá mostrando É. também a grandeza dele. E ainda a propósito do escrito, o escrito tem alguns textos iniciais que ele não assume autoria, né? Ele deixa de lado, né? Tá? Então, eu acho que o nível de exigência que chegou, né? Ah, sim. Né? Eu acho que esse negócio tem um pouco de tradição de literatura judaica, né? Que ele sempre teve uma ligação muito forte, não só por ser judeu, como um cara que estudou muito, principalmente o Isaac Singer e o Saul Sim. Belov. O Saul Belov, que é um dos grandes autores da literatura judaica, dizia que o maior amigo do escritor é a lata de lixo. E o Scler levava isso meio a sério, eu acho, né? Pode Ele ser. escondia coisa, não gostava. Mas de gente que trabalhou com ele, tá? Eu até vou dar o nome, o Nilson Souza, nosso querido amigo, também cronista, é um dos meus ídolos da crônica, e companheiro de caminhadas lá no Calçadão de Ipanema. Pois é, eu vejo as fotos de vocês. O Scler chegava na redação e se apresentava, olha, vocês não estão precisando de nada. Ou às vezes até numa editoria, que não era dele, chegava na editoria de esporte, daqui a pouco... Não tem nada para escrever. Vocês não estão precisando de um texto, mas era uma coisa que, imagina, rapaz, desprendimento do Ele Scler. era uma usina, né? É. Essas coisas a gente vai... E tu fez uma edição temática agora, chefe? Com coisas... Essa questão de separar crônicas ambientadas em Porto Alegre, Gutierrez, Eu essa relação. gosto, a gente até acho que já falou sobre isso, eu gosto muito do 4 ou 5 livros solos que eu já participei, que eu fiz, que produzi. Eu gosto muito de trabalhar por capítulos, tá? Sim. Capítulos temáticos. Crônicas da nostalgia, que é, digamos assim, das vivências, tá? Crônicas da comunicação, tá? E crônicas do dia a dia, do cotidiano. Então, essas aí são tipo crônicas do cotidiano, da vivência da minha relação com Porto Alegre, que é a cidade que eu nasci e cresci, né? Tu faz uma espécie de editoria, né? É, editoria, exatamente, bem definido. Umas mais anedóticas, vamos dizer, para não parecer coisa de dedo duro. Agora, isso é uma Só coisa... quero chamar atenção para outra coisa, tá? O prefácio do Carlos Kober, Pois homem é. de TV também, ainda está... Que é uma usina de criação Pois é, fantástica. o homem que O cara tá- da Globo, né? O cara que foi o Diretor artístico da Globo por muitos anos. né? trabalhou no Montou o programa do por anos, Faustão, né? tá montando uma plataforma televisiva, multiplataforma em Angola. Angola, né? Tá. Teve lá com o Martinelli fazendo campanha política Aham. e ficou pela África. Tá? Cansou de só ganhar bem, agora vai ganhar muito bem. E para vocês terem ideia, ele é um dos responsáveis pelaquela série de programas da Ipiranga, tá? Do posto de gasolina. Tá? Ah, é? Ele tem culpa naquilo ali também. Ele tá super elogioso. Carlos Kober. Tem o dedo do Kober numa série de coisas brilhantes em televisão. Nossa. E como é que foi para recuperar a parte aqui que é do Plínio, querido, saudoso? Mas é o seguinte, ó. Ou ele ainda estava... Não, esse livro foi pensado e começado a produzir há 2 a 3 anos atrás. Tá. E o Plínio foi um dos primeiros. O Plínio era revisor do material O Plínio, para quem não sabe, é este rapaz aqui da pontinha. Era revisor da Farol 3. Então, escreve muito bem, por sinal, ele escreve corretamente, porque era revisor. E o material dele já estava pronto. E o Albert resolveu bancar o Plínio. O irmão dele esteve lá na sessão de autógrafos, tal, participou de alguma forma. Então, é a forma de... Também, esse livro é um tributo ao Plínio. Também tem esse lado. O Plínio foi editor de polícia há muitos anos, né? Sim. Na Zero. Já é uma escola, né? Nossa Senhora. E gente fera aqui, né? Tô vendo o professor Luciano Klockner, que a gente já falou. O Leônidas. O Leônidas chegou a trabalhar contigo na TVE, não? Também? Não, Ele foi depois, né? O Leônidas até é interessante, o Leônidas é arquiteto, né? Tá. O Leônidas, não sabia disso. O Leônidas é arquiteto, tá. E bem sucedido no ramo. E já tem outras produções literárias, mas a origem dele é arquiteto. Tá? O Baquinho é administrador, tá? Tem uma misturança. Tá né? diversa coisa. E
nesses tempos agora a gente está vivendo umas coisas, não precisamos nem entrar muito nisso para não começar a brigar entre nós aqui, porque isso é um horror. Mas a gente está vivendo uns tempos muito duros de intransigência, né? Se eu pensar diferente de ti, é porque eu penso errado. Não deu briga para acolherar as coisas aqui dentro? Não, porque vamos combinar o seguinte, a nossa relação é com o Albert, tá? Claro que a gente tem a relação pessoal entre nós, tá? Mas, digamos assim, não tem Assembleia Geral para fazer livro, né? Senão não vai sair, né? Pois tá? é, isso que eu pensei. É. Imagina para acertar O isso. Albert faz a relação, faz o elo, a ligação. Se tiver veto, é dele. É. Mas não teve, aqui, eu estou no terceiro, nunca teve veto. Tem tá? plena liberdade para a escolha dos temas, abordagem. Tá. O que Nas ele três cobra... edições, eu nunca sofri nenhum tipo de orientação, digamos assim. Nunca teve isso. O que ele cobra muito, tá? E ele tem razão, e até porque está trabalhando com uma maioria de jornalistas, tá? É prazos, né? Tá? Esse livro, por exemplo, era para ter saído bem, não saiu antes por causa da pandemia, né? Tá? A pandemia segurou, mas já podia ter sido lançado antes, tá? Só que tem um ou dois aí, eu não vou dizer os nomes, tá? Ah, não, vou entregar amanhã, vou entregar semana que vem. Mas isso é a tá? coisa mais antiga, né? Com jornalista. E jornalista, hein, tá? E o Albert fica agoniado com isso, né? Tá? É. Porque tem prazo e tem valores que tem que ir na gráfica. Nessas horas o deadline não é levado a sério. Nessas horas o deadline não é levado a sério. Não. Ou numa redação, né? É que na redação tem a punição, né? O Telmo Flor, nosso amigo, foi meu chefe no Correio. O Telmo era muito assim, com o horário, né? Então, eu começava a passar correndo, a gente via aquele gordinho de suspensório, tudo correndo. Ele dizia assim, 8h20, 9 horas. E assim, vai fechar, quem não entregou, acabou. E aí um dia eu vi um cara se queixando, assim, amor, tu tá exagerando nesse troço, sabe? Parece toque isso. Ele disse, se eu não fizer isso, as pessoas vão ler o Correio do Povo uma vez por mês. É verdade. E vocês não entregam os troços. E eu tenho informação de rádio e TV, é pior, né? Se não está claro, pronto, tu não vai pro ar, né? No sinal... Jornal, tu bota um calhau e tudo mais. TV e tem rádio, é horário, né? Não tem perdão. Eu levo isso para a vida pessoal, tem eventos, eu chego 10, 15 minutos A antes. gente fica chato, né? Minha mulher, também sou assim. olha, é um estresse. Tá? É a mesma coisa comigo. Para se arrumar, para não sei o quê. E aí, quando tem criança junto é pior, tá? Mas faz parte. O meu filho, que é adolescente, também. Tá grande, já me passou de altura. Tá não precisa muito, né? Não precisa muito. Já. Sei como é. Os nossos filhos não precisam muito. Não precisa, né? Mas vou entrar nessa... Mas tá bem, o guri, tá bonitão. O que vai ser na vida? Eu acho que... Não me assusta. Tá? Não, por enquanto ele tá... Eu tô conseguindo manter a ideia de não ser jornalista. A mãe eu sou, então... A minha filha mais velha tentou, se assanhou por isso, mas não, aí acabou indo para medicina. Escapou. É isso aí, filho. A Mariana que bateu na trave, foi fazer RP. Mas eu suspeito que ela queria jornalismo, mas não fez jornalismo para não fazer a mesma profissão do pai. Tá? Mas é tão triste a gente ter que falar assim, né? Dizer que, É um mercado muito duro, né? Mas também eu vejo... Mas pergunta o seguinte, faria tudo de novo? Faria. Pois é. O meu pai, que já morreu, a gente trabalhava junto quando meu pai morreu, né? Sim. Mas o meu pai queria muito que eu fosse engenheiro civil. Eu cheguei para tentar agradá-lo, fazer 3 semestres de engenharia civil na PUC. Não consigo te ver como engenheiro civil. Não, mas ninguém conseguia. Né? Nem eu quase ganhei uma bolsa para ser estudado por ruindade. Né? O cara fazendo engenharia civil não sabe tabuada. Não teve nenhum caso. Não vai ser E um não tinha prédio muito calculadora, confiável, né? Não podia usar nada. Teve um professor de cálculo integral que me salvou disso. Foi o cara que me convenceu assim, a pedir demissão da faculdade. Ele disse, eu vou explicar uma vez, só quando quem não entender, pergunta de novo. Aí, claro que eu disse, eu não entendi. Ele disse, explicou de novo. Que chama para ti. Alguém mais não entendeu? Eu disse, eu não entendi de novo. Ele, tá, então no fim da aula. Daí eu fui lá no fim da aula, ele olhou assim, e disse, deixa eu te dizer uma coisa que é para te ajudar. Tá? Eu disse, o senhor vai me explicar de novo? Ele disse, não. Ele disse, não tem nada tão difícil na vida que alguém precisa explicar 3 vezes. Se tu não entendeu ainda, Larga. não é o teu troço. Vai na reitoria, tenta trocar. Só que tem 2 coisas, rapaz, que até hoje eu não consegui explicar para que serve, tá? Uma delas é logaritmo, tá? Logaritmo. Eu não sei até hoje para que serve logaritmo, tá? E a segunda, tá? Que diz muito mais respeito a nós, é a análise sintática, tá? Que troço chato. Até hoje também não sei para que serve a análise sintática. Me desculpe, eu estou fazendo essa confissão de muita burrice, mas
Não sei para que serve logaritmo, porque olha, a gente penava com Que troço tábua chato, de né? logaritmo, te lembra? Tábua de logaritmo. Nossa Tá? Senhora. E a gente que é das letrinhas, né? Não. É um sofrimento Pra mim, aquilo, sem né? chance. Eu de lidar estudei com no exatos, Rosário, pra mim, rapaz, e o impossível. professor dizia, não, isso aí é para os foguetes e tal. Eu não conseguia imaginar. Trabalhar com foguete, bicho. Não quero trabalhar com foguete. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, mas voltamos para falar mais do livro e mais das nossas histórias aqui de jornalistas. Vocês têm umas bem melhores que as minhas. É rapidinho, mas a gente volta com mais Desmiolados e esses dois rapazes aqui. Olá, estamos de volta com o capítulo 0, que hoje recebe o Ricardo Azeredo e o Flávio Dutra, dois dos autores dos Desmiolados, volume 4. Eles estavam aqui me contando de como é que foi a escolha das crônicas. A gente já começou a falar em outras coisas, que é inevitável. O Flávio nos contou, Azeredo, que escolheu algumas, as 4 crônicas dele para este livro, pela relação com Porto Alegre, cidade dele, enfim. Teve algum padrão, assim, algum parâmetro para escolher as tuas, ou tu pegou assim, as mais bacanas? Assim? Nesse livro, casualmente, eu escolhi 2 textos que têm a ver com a minha infância. Fábio Né, que tem remete razão, ao... é uma voz esse rapaz, É, né? Olha aí, o- troço. Dá uma inveja isso. É Uma uma goela. É uma Desculpa, goela. te E é uma estampa também, né? É, nada, já vai tempo. Então, aí eu busquei histórias que eu sempre gostei de lembrá-las, e ó, isso dá uma boa historinha, né? Da minha infância no Bonfim, né? Ainda falando ainda de cultura judaica, né? Eu tenho sou goi, como eles chamam, né? Enfim. Mas eu tenho usado muito o Desmiolados para verter nessas edições os textos que eu venho compondo ao longo dos últimos anos, que são exatamente as histórias da minha vivência no jornalismo. E eu não trabalho muito com a ficção, né? Eu não sou muito de criar, né? Eu gosto muito de relatar. E eu, de certa forma, continuo fazendo o que eu sempre fiz em televisão, que é contar a história. E eu não busco nenhum lustro, né, no sentido de me tornar um escritor, não, tem que seguir uma linha Dostoiévski ou Machado de Assis, não. Eu escrevo de uma maneira totalmente, claro, procuro descrever da melhor forma possível, né, mas não me preocupo demais em fazer uma coisa muito barroca, né, ser um parnasiano, olha, esse cara escreve bem, olha a estrutura gramatical. Não, eu descrevo da mesma forma como eu sempre contei história em TV, né, que é aquela coisa de fazer a pessoa realmente enxergar, levar a pessoa junto para contar a história, né? Então eu sempre tive muito apreço por tudo aquilo que eu vivi em televisão, mas que não virou televisão. As histórias de fazer televisão, jornalismo de uma maneira geral, né? Então eu tenho escrito muito sobre isso. E se tudo der certo, ano que vem eu lanço então o meu livro solo, que reúne essas histórias. Mas ao mesmo tempo eu tenho feito um estoque então dessas histórias que são crônicas, né? E Todas elas têm esse formato de crônica. Todas têm. E elas têm um formato que eu, com alguma pretensão, eu chamo de jornalismo de não ficção. Por que eu digo isso? É uma brincadeira com o Capote, né, em função do Sangue Frio, que foi classificado como, né, o tal do romance de não ficção, que teria aberto aí uma nova forma. Jornalismo. Exatamente, né, uma nova forma de narrativa e tal, que tem toques de ficção. E eu utilizo muito isso, né? O que eu faço? Eu resgato histórias que têm coisas muito interessantes para contar, mas que o registro delas não foi feito daquela forma. Então eu dou uma roupagem. O que eu faço? Eu acrescento diálogos baseados naquilo que eu ouvi ou naquilo que me foi relatado por colegas, e ali dou uma trabalhadinha, que não é exatamente uma ficção, mas é uma certa liberdade literária, para se usar, né? Mas é o que Pra o dar um Capote brilho, falava, né? pra dar um calor, exatamente, para tornar a história cativante, interessante, É. e com um ritmo de matéria de TV. Né? Ou seja, com frases muito curtas, uma coisa sincopada, né? que não comece a se arrastar, que faça com que a pessoa entenda que logo mais já vai ter um desfecho, um complemento que vai tornar a história mais interessante. Né? Então eu tenho pautado as minhas escritas dessa forma. Né? E a escolha dos temas, nas edições anteriores, além delas trazer algumas reminiscências de infância, né? Mas eu tenho dosado dessa forma. Nessa edição tem 2 textos que remetem, né, a essas minhas vivências de TV, que uma é o Beijo Fatal da Terezinha Morango, né, aquela personagem fantástica de Porto Alegre, né? De ontem essa crônica maravilhosa. E o Hotel do Miro, né, que talvez tu tenha vivido essa experiência também, que era o hotel que era, né, a Babilônia dos jornalistas no litoral, nas coberturas de verão, que tem histórias mil, né?
Enfim, então eu resgato essas coisas todas e faço isso com muito prazer, porque elas são histórias que falam por si, né? Elas não dependem de de um polimento literário muito mais esmerado. eu acho o seguinte, ó, ele não quer dizer isso, mas eu vou dizer, tá? Na real, o Ricardo está fazendo ensaio para o livro dele. E eu tenho enchido o saco dele, sendo insistente com ele, tá? Que está na hora de botar esse livro para fora, tá? Por enquanto ele está Claro. jogando pro... Tô taxiando antes de decolar. Taxiando, tá? Então, eu já sei que ele tem muito material pronto, muita foto... Para 2 livros, né? Muita foto e acho mais que é um livro que de interesse geral, mas tem um interesse específico, eu já chamei a atenção dele, que é para estudante de jornalismo de comunicação. Então, eu tenho insistido. Vamos botar... A ideia é uma coisa para grande público, né? Não é uma obra acadêmica, que eu fujo dessa coisa, né? Do academicismo, né? Que é ótimo, toca né? questão... Isso é um problema da academia, né? A academia é para dentro. Né? Exatamente. Eu tive uma experiência Academia muito feliz na TCC. Ubra. Eu fui professor na Ubra por um tempo, uma experiência muito feliz de jornalismo, né? E eu tinha essa dificuldade em me enquadrar. Não que eu fosse um rebelde, né? Óbvio que tu tem que seguir uma pedagogia, né? Mas eu resistia muito aí de acordo com aqueles cânones da comunicação. Tem que ser nessa... Não, cara, é a Roland Barthes para lá e semiótica para lá. Não, vamos para the real thing. Vamos para a rua e é assim que acontece, né? Enfim... então o meu livro tá nessa forma e tá pronto, na verdade, né? Eu tô só procurando agora, junto com a obra da Farol 3 também, né? Já tem até capa. Né? A Vanessa também criou uma capa, a Vanessa que criou essa capa, fez uma capa muito bacana do meu livro. Vamos falar do teu livro aqui também. Então, eu espero que agora no início do ano eu consiga viabilizar. Agora é só uma questão industrial, puramente industrial. Sabe o que é uma coisa que eu positivamente discordo só de ti? Eu não acho que isso não seja uma pretensão, não precisa ser uma pretensão, mas eu não acho que não seja um estilo literário. Isso é um estilo, se pegar, por exemplo, sei lá, os caras da ficção mesmo, o Érico Veríssimo. O Érico não tem estilo nenhum. Não. Ele é um super narrador, seco. Mas tu não tem assim uma impressão digital do livro. É o que eu procuro fazer. É contar, a pessoa história. Tem que entender e tem que estar dentro da história. Isso. E não precisa tu ser um luminar para fazer isso. Claro. É só saber escolher a narrativa correta. E o que o Capote, que você estava falando agora, ele dizia que inventou isso sozinho, né? Mas eu acho que outros caras fizeram junto. Ninguém faz né? sozinho. O Gaetalese. Isso. O Vidal, né? O Tom Wolfe. Tom Wolfe. Mas ele dizia assim, não, fui eu que inventei. O no fiction novel, que para nós seria o romance não ficcional, né? Que eles chamam tudo de novela. Mas no momento em que tu acrescenta alguma coisa que não poderia ser pelo critério do jornalismo objetivo, assim, concreto, da hard news, está fazendo um pouco de ficção e é legítimo, né? A gente via isso muito na época das grandes reportagens de revista, assim. Não digo aquelas que a gente... A realidade era... Nossa. A própria Veja... eu ia falar na Veja. A própria Veja tinha um tempo que tu parecia ela escrito pela mesma pessoa. A mesma pessoa que escreveu, tá? Porque aquilo tinha sido aculturado pela redação. E às vezes o cara abria assim, a reportagem de capa, passava um pouco das 23 horas quando o ministro fulano deixou sozinho o seu gabinete, papapá, e foi, não sei o quê. Eles gostavam de um texto que às vezes usei uma ou outra reportagem sobraçando uma pasta. Eu acho que adorava essa publicação, texto. para mim, sempre foi uma referência fantástica, que é a National Geographic. Sim. Os textos da National, eu fui colecionador sempre, fanático da... É impressionante a narrativa jornalística, mesmo naqueles temas de ambientalismo científicos e tal. Nossa, uma redação eles não tinham esse mesmo compromisso. Eu vou usar um exemplo mais simplório, mas também válido. Seleções. Seleções também. Eu lia vorazmente aquilo que meus pais... Aquelas pílulas da seleção Reader Digest. Parecia escrito pela mesma pessoa, aquelas... Piadas de caserno, tá? Rir é o melhor remédio. Rir é o melhor remédio. E sempre tinha uma crônica longa no final, de cada edição. Tinha uma história mais comprida. Que era um romance condensado. É que esse jornalismo dos Estados Unidos, de um pedaço da Europa, ele não acolheu com a mesma dureza esses critérios do jornalismo objetivo, como o nosso aqui, né, latino-americano, sobretudo o brasileiro. O Nelson Rodrigues é que falava muito nisso, mas num extremo, ele dizia os idiotas da objetividade. Mas eles
uma área, tá? Que é a área exatamente do Ricardo, tá? O padrão de jornalismo de TV é... Ah, não, padrão ele americano. exige, Eles- né, mais seco. É diferente mais- do padrão Claro. europeu, por exemplo, que Pois é, mas tu sabe que isso é uma coisa que geralmente o texto de televisão, o produto de televisão, geralmente ele é muito criticado pelos mais que gostam de trabalhar de forma mais elaborada por causa de uma pretensa simplicidade excessiva, né? E de fato existe, né? E é uma regra que muitas vezes é levada ao excesso. É o didatismo, né? É, exatamente. Né? Aí, mas aí tem aquela coisa, mas é assim que essas bobagens que se dizem em redações país afora e mundo afora talvez, mas o povo tem que entender assim. E aí tu já parte numa presunção de uma ignorância que tu tem que assumir, que ela existe, que ó, é para esse público que tem que falar. Então não adianta tu querer ter voos criativos mais, né, usados. Mas Eu acho eles isso um grande criaram, erro. eles criaram os formatos o que talvez tenha revolucionado os telejornais americanos, que é o seguinte, eu até tenho o nome da pessoa. Quando o telejornal está muito pesado, tá? E os nossos aqui são pesados, porque nossa realidade é pesada, né? No final, o Jornal Nacional, é uma época que se esmerava nisso, e aquela reportagem sobre cultura ou sobre os pássaros. Tá? Era o programa de suave para amenizar o programa de todo. sábado, que normalmente os de fim de semana tem que ser um pouco mais leve, porque a cabeça das pessoas muda no fim de semana, tá? Era programa com pássaros, com flores, com não sei o quê, que veio desse padrão americano de programas. Dá uma atenuada para o cara não no ficar final, com uma impressão... tu tem que ter, Exato. vai até lá astral. em cima e depois dá uma atenuada. Então, e o jornalismo brasileiro, os telejornais assumiram isso com muita... Tá? Não sei se tá- Foi providencial isso, né? Em que pese a gente ele ter se tornado nos últimos, sei lá, talvez 20 anos para cá, muito mais cruento em função da popularização desses programas mais policialescos, né? Que começou lá atrás com Aqui e Agora, e aquilo se disseminou com Brasil Urgente, Cidade Alerta, essa coisa, né? Mais emergente, essa coisa do mundo cão, né? Mas os telejornais, os principais, os de horário nobre, se mantiveram numa linha mais ou menos tradicional, uma ou outra, um lance de E criatividade por que melhor, será né? que esse troço encanta, né? Porque não é só pela, como tu falaste, né? Uma suposta ignorância das pessoas, porque isso encanta no mundo inteiro, né? O jornalismo mais sangrento, sem dúvida. mais ou então de fofoca, ou de os tabloides ingleses. a celebridade, tá? Normalmente esses programas também trazem essas fofocas de celebridades, tá? Isso encanta as pessoas, é o reino encantado, né? Tá? E as outras, é uma tese só minha, né? Tá? Eu tenho uma de tese. Quando é dramático, tá? Eu acho que o sentimento das pessoas é o seguinte, porra, ainda bem que eu não estou envolvido nisso. Tá? Eu acho que tem esse... Mas eu quero saber daquilo sem me envolver. Eu tenho esse egoísmo, tá? Ainda bem que eu não estava nesse trem. É tese Não, minha. mas faz só, tá? sentido, faz sentido. Olha, ainda bem que eu não estou sem medo. Vamos ver o que aconteceu. Será que salvou alguém e tal? Então, acho que tem um pouquinho de egoísmo nisso, tá? Mas é só tese, tá? Mas a matéria é ótima. Não, tá vou boa, fazer uma chefe. crônica sobre isso. rapaz. Vale, então. fazer, chefe. Muito Vale, boa. vale sim. É porque esse negócio, se o cara fizer o telejornal inteiro, que nem a matéria essa de saída que tu falou na TV, acho que o pessoal larga na terceira notícia, né? Mas aí começa a inflação, assassinato, descarrilamento de trem, greve de combustível, não sei o quê. Não, e o noticiário internacional também é pesado. Entra a Ucrânia, bombardeio hospital, morte de criança. Olha. Mas não precisa, isso que o Ricardo estava falando, e a crônica nos salva um pouco, né? Uma coisa, dentro, às vezes, do mesmo telejornal, ou de uma mesma edição de jornal, ou digital, ou impresso, tem espaço para a gente sair um pouquinho daquele... Isso tem a ver com a mais vontade do sequinho. profissional. O profissional tem que Pois usar. eu ia Ele falar tem que usar, sabe? E a gente tem exemplos vários. Pega hoje, por exemplo, em Rede Nacional, pega um repórter como o Marcelo Canelas, por exemplo, que é um cara que trabalha o texto com uma sensibilidade fantástica, dentro daquele tempo exíguo de TV, embora as matérias dele são mais generosas em termos de tempo, porque são matérias especiais, né? Ele já tem aquele perfil. Mas para ele chegar ali, ele comprou a briga e trabalhou aquilo. Sim, né? se ele ficasse até a hora... Não ficou na mesmice que é imposta pelas regras diárias. né, do Sabe, jornalismo, né? Ricardo, tu trouxe uma questão que está me intrigando nessa cobertura do Copa do Mundo, que é a televisão. O look da Débora. Nem é isso, rapaz, tá? Também, tá? Aquele é o pior programa, pior que a Copa, o programa Que aquele, coisa tá? aquilo, né? Mas é o seguinte, sinto uma falta, sabe aqui? Tino Marcos, tá? O outro carequinha Ochoa. aqui, o Ochoa, né? A própria senhora William Bonner, tá? A Fátima. Que dava dava mais leveza, né?
que eram... Não, mas e mais acabamento. Não, exatamente. Tem uma não é turma só nova, estética, que né? é uma renovação inevitável, acho que... Mas tá meio tosco, né? Mas tu vê que ainda falta... Inclusive tem uma moça aqui que está fazendo a seleção brasileira, eu tenho visto ela de noite, que significa madrugada lá, ela trabalhou aqui na RBS, tá? Ela ainda... vai dar boa, acho que vai dar boa, mas sinto Tem que polir. essa falta de acabamento, tá? E outra coisa que me chama muita atenção, tá? Essa falta de profissionais mais preparados, um pouquinho mais na área de opinião, tá? O que resgataram de ex-jogadores para compor Isso é sintomático, né? É Alguns sintomático, até né? muito bons. Outro dia eu vi o Elano, tá? Se expressando muito bem, com uma boa... Eles têm uma leitura de jogo às vezes melhor que nós, né? Porque Claro. os caras viveram lá dentro, tá? Mas acho que viraram o fio. É gente demais, tá? É. Jogador... O querido Rui Osterman, professor, uma vez conversando com ele, conversei poucas vezes com ele na vida, assim, bastante, mas foram muito Uma proveitosas. conversa admirável, né? Admirável, admirável. E ele me falou sobre o que ele achava perigoso, que era uma juvenilização muito rápida das redações. Ele me dizia assim, sempre teve muito jovem em redação, porque né, a pessoa... Sim, todo mundo tem que começar, né? Claro. E a pessoa para querer ser jornalista tem que ser jovem, porque senão não Tem aquele ímpeto, né? Aquele romantismo da largada. Então sempre teve, mas ele dizia assim, quando eu comecei, um tempo depois, e mesmo um tempo depois, era um pouco mais equilibrado. Então tu tinha os jovens que davam aquela energia muscular para as redações, né, ou para a parte de produção. Frescor, né? Claro, tem que ter, né, o elan, assim, Mas tu tinha outros níveis de memória, ele fala, né? Aqueles espelhos que tanto fazem falta na formação de alguém quando está se estabelecendo, né? Tu tem que ter uns Aquele paradigmas cara que estabelecidos. Sabe que eu participo de um grupo que faz que comanda o Vieira da Cunha, tá? Vieninha. Não o político, é primo dele. O Vieirinha da Competência. Não, da coletiva. Coletiva Move, tá? É. E eles fizeram uma entrevista com o Nelson Sirotsky, tá? Eu até participei. E uma das questões levantadas pelo Nelson Sirotsky foi exatamente essa. A falta de memória, tá? Da senioridade nas redações, tá? Que representava falta de uma memória, tá? E usaram até o caso... Na época tinha acontecido a morte do Pedro Selig, tá? Que foi o homem aqui da repressão no Rio Grande do Sul, cujo tratamento, na opinião de vários que estavam ali participando com ele, tinha sido um tratamento que não condizia com o que ele tinha representado naquele período de exceção. Tá? E o Nelson concordou que talvez precisasse ter um pouquinho mais de senioridade, tá? Talvez até um comitê para consultas desses casos que exigisse uma recuperação de uma memória mais recente ou uma memória mais antiga. Esse negócio acho que começou aqui para nós, não sei se vocês concordam com isso, mas começou aqui no nosso mercado do jornalismo do Rio Grande do Sul, do Brasil, mas no Rio Grande do Sul em especial, coincidiu talvez com a vinda do Augusto Nunes, lá no começo dos anos 90 para cá, mas tinha aquele negócio que era o totem dos gestores, que era a reengenharia, que era para ser uma solução de crise, né? Downsize. Era para ser uma solução de crise. Mas não foi uma solução de crise, né? Foi claro que tinha uma troca de modelo econômico, tinha uma troca de processos de produção no jornalismo, tinha montador de página que parou de existir, tinha um monte de coisa. A tecnologia empurra muito isso, claro. Tecnologia, além mas dos critérios, alguns critérios daquele momento que era para ser somente uma crise, perduraram, ficaram, né? Por exemplo, quanto mais jovem o cara que tu contrata, menos ele precisa ganhar, claro. Porque tem outras responsabilidades. Não é por outra razão que o Passarelli normalmente pega os mais antigos, né? Estão ganhando mais, enfim. Mais antigos. Se queixam mais. Que acumularam, né? Precisam mais do plano de saúde, sei lá. Mas, e aí, claro, a gente, um tempo depois, começa a ter resultado, assim, negócio, né? Não tem como, né? Não precisamos nem resvalar na retórica sindical para constatar isso, né? Porque a qualidade dos textos que se vê hoje está diretamente relacionada a isso, uma falta de base. Né? Tem outro grupo que eu participo que a gente faz uma discussão também sobre a questão da opinião no jornalismo esportivo, tá? E houve uma crítica aos integrantes do sala de redação, mudou muito e tal.
Eu tive uma opinião contrariamente pelo seguinte, tá? Tem dois jovens ali, tá? Que é egresso do jornal, que é o Diogo Olivier e o... O Luciano? Não, que é o mais estudioso deles, me escapou o nome agora, tá? Que estão trazendo para o programa muita... O Léo? Léo, é. Estão trazendo para o programa muito conhecimento, tá? Aqui, os caras sabem que o time de reservas da Conchinchina, tá? É. Eu não sei os do Grêmio, tá? Aliás, não sei nem os titulares do Grêmio, tá? Então eles O cara sabe trouxeram... o quinto uniforme da não sei de Eles qual trouxeram essa contribuição, tá? Nossa, isso é inestimável. É. Mas acho que por uma razão, o Ricardo e o Gustavo, tá? Exatamente por ter vindo do jornal que te exige um pouco mais de conteúdo, tá? Menos aquela coisa menos expressa do jornalismo TV ou rádio. TV ou rádio. E eu contraditei os companheiros que criticavam eles pela juvenilização. Se bem que eles não são tão juvenis, tá? E eu acho também que eles cumprem um papel muito relevante, que é o seguinte: eles contiveram, pelo menos na Rádio Gaúcha, tá? Aquela onda de contratar ex-treinador desempregado ou ex-jogador aposentado. Então, contiveram, tá? É uma renovação que eu reputo como muito interessante, muito relevante. Sem dúvida nenhuma. Yeah. Escuta, a gente tá gravando aqui, o livro já foi lançado, o primeiro lançamento. Vamos fazer outras efemérides ou agora quero encaminhar para um serviço bom aqui para fazer andar? Não, inclusive ele não está nas livrarias, tá? Não está, esse eu ia perguntar. Quem tiver interesse em adquirir tem que fazer contato Farol 3, tá? Nas redes Farol sociais 3. de conta. Farol 3, tá? E o Albert indica como adquirir, porque ele não está nas livrarias. Farol 3 com número 3, né? Exatamente, .com.br. O Instagram é Farol 3 Editores, tudo junto. Tem um e-mail para contato, que é contato@farol3.com.br. Cada um dos participantes dessa cooperativa está com o seu lote, tá? Então o Albert direciona, porque é muito complicado. Tu é autor, tu já sabe disso. A relação com as livrarias não é... É horrível. Não é? Tá. Graças a Deus eu tenho uma experiência muito boa com o pessoal da Ari, que bota a sua banca na feira, vende bem ali. Tu sempre vai bem na feira, né? Vai bem. Tá. Esse ano até não tive... Aliás, vendi um exemplar dos livros. Tá? E 2 ou 3 livrarias Nova Roma aqui, a Isaçu, que tu trabalha, tá? A Bamboletas, tá? Mas tu não consegue entrar, por exemplo, nas grandes, tá? Não. Não entra nas grandes, tá? E eu tenho uma experiência muito ruim com a cultura, que até hoje não me ressarciu de... A cultura estava devolvendo o livro. É. Né? O Ivan Pinheiro Machado me falou sobre uma super dívida que eles têm, a cultura e a Saraiva, né? A Saraiva também. A Saraiva está em recuperação judicial. Parece que eu li essa semana que estão. Pois é, mas ao mesmo tempo tu vê, mas tem um fenômeno que é a abertura, tá? De livrarias de bairro. Que eu acho que voltou, né? Muito isso. Voltou, eu não sei se é efeito de pandemia ou o que é. Para as editoras talvez não seja muito legal, porque o preço é numa outra escala, mas eu acho que essa questão da compra online de livros, que é muito mais barato, né? Sim. E, claro, não tem uma porção de etapas, não tem o cara ali te indicando, não tem um monte de coisa. Mas sabe que eu acho que isso deu uma movimentada no costume da leitura, no hábito da leitura. Eu acho que tem mais gente jovem lendo do que tinha. Me contou alguém relacionado com uma dessas livrarias de Porto Alegre que ela tem especializada em livros de história, que a venda deles é muito no internet. Tá? É. E às vezes até livros que eles não têm, mas pesquisam e vão buscar. A Bamboleta também faz muito disso, tá? É a evolução do clube do livro, te lembra? É o clube do livro. E é difícil de concorrer, né? Meu filho queria comprar um livro meio estranho para uma amiga dele, que está de aniversário. Eu fui com ele na Cultura um dia de noite. E aí os caras nos atenderam muito bem, são muito queridos, assim, os caras que conhecem muito, né? Aquelas gurias que trabalham lá. Eu disse, não tem aqui, mas eu encomendo, e aí tu pode vir buscar no sábado, isso era, sei lá, terça. E aí paga mais, ou então eu mando entregar, paga mais R$10. O livro, aí meu filho olhou na Amazon, custava metade do preço,
com entrega grátis no dia seguinte, dentro de casa. E entrega. Entrega. Sem dúvida. Né? Guris, nós estamos nos encaminhando para encerrar. Queria agradecer a presença de vocês. Falamos Eu até no agradeço. livro, né? Falamos até no livro. Falamos até no livro. Mas é que a gente é jornalista, é isso, né? E a crônica é sempre contar alguma coisa que a gente viu. E com vocês não tem como ser diferente. Desmiolados, volume 4, com Ricardo Azeredo, Flávio Dutra e grande elenco. Não nas melhores casas do ramo, porque vocês não são bobos também, mas em Farol Editores. Se for no Facebook, Farol Editores. Se for no Instagram, @farol3editores. No site www.farol3.com.br ou ainda pelo e-mail contato@farol3.com.br. Sucesso. Muito obrigado. E vamos falar logo sobre o teu, né? Tomara. Falaremos. Tá convocado junto. Flávio Dutra vem junto como comentarista. Agora tô grandão. Eu estou preparando o meu também, que vai se chamar... Posso antecipar? Deve? Não vale, Rita. Vai se chamar Cama Dutra. Vai, meu Não Deus vou do céu. entrar, não vou Parece entrar em mais detalhes, tá? Tem gente Flávio, rindo só no sacada. ponto. Ele é imbatível nessas sacadas, né? Quando Não, fiz você quer que me deu 69. essa sugestão, pai? Por incrível que pareça, o cara muito Essa certo. não fui eu, chefe. Esse é responsável pelos meus livros, tá? Um dos títulos, tá? Que me deu esse título, a sugestão de Cama Dutra, tá? E eu sou muito pilhável, eu aceito logo. O Nilson Souza, tá? Com toda aquela cara de Toda Achei aquela que era cara coisa que do eu- Paulo Mota. Não, o senhor é sério, Nilson Souza. Tá? Cama Dutra. Cama Dutra, tá? Não vou perguntar sem sacanagem nisso, mas isso nós vamos contar. Para Então, quem já publicou um livro como é, quando eu fiz 69. Cujo título, Tava ele que me deu o título. Né? Tava pronto, né? A piada ótima, né? Tá pronto, só precisava o acabamento. Né? E é bom que dá pra botar na conta de alguém depois. Foi o Gustavo, eu não queria. Eu sou um homem sério. Ou Augusto, como diria o nosso amigo Covatão. Tá. E o capítulo 0 de hoje, com esses dois queridos, vai chegando ao fim, mas a gente volta contando sempre com a sua audiência. Muito obrigado.